No prosseguimento, apresentamos agora a mesa Análise Crítica das Produções de Sementes do Futuro Defesa, que será ministrada por Vinícius Janicki, doutorando em Administração de Organizações pela USP e membro do GREFIC. Pesquisa Florestais de Planejamento Estratégico em Defesa. É consultora em Planejamento Prospectivo, mestre em Estudos Marítimos pela EGN, pesquisador do LCC e Procad Defesa. É graduado em Defesa e Gestão Estratégica Internacional pela UFRJ e fará sua apresentação por videoconferência. Bom dia. Faz essa lista de livros porque ela pode ser útil para o pessoal do Laboratório de Simulações e Cenários. Tá? Então, essa lista, ela está aqui, ó, tá? Ela tem alguns livros classificados de maneira bastante superficial, tá? Mas que, pelo que eu pude ver, muitos deles realmente pode ser de bastante serventia para vocês. Tá? Tem alguns que eu não encontrei, tá? Então eles não estão classificados. E se vocês quiserem entrar para dar uma olhada nessa lista, esse QR Code leva. Se vocês entrarem, provavelmente vocês vão precisar de autorização, mas acredito que alguém dê para vocês essa autorização em algum momento. Bom, vamos continuar então com a apresentação propriamente dita, né, que é dar uma análise crítica das produções de sementes de futuro. Tá? E aí eu vou recomendar algumas boas práticas para a redação dessas sementes de futuro no laboratório de simulações e cenários. Tá? Muito rapidamente o sumário. Vou dar uma introdução de onde surgiu essa análise, quais são os objetivos dessa análise, a estrutura de uma semente de futuro em defesa, e vou continuar fazendo a análise, sugerindo algumas boas práticas. Tá? Bom, vamos lá. Começando. De onde surgiu essa análise? Em 2021, dentro do projeto do Procad, foi feito um esforço para um protótipo, que a gente chamou de protótipo em 2021, tá? Onde seria testado, né, a rede de monitoramento de sementes de futuro, que é o objetivo do Procad. Tá? E para testar essa rede, participaram 60 especialistas, né? 15 deles, 45 pesquisaram as sementes de futuro, 15 juntaram essas sementes de futuro e produziram os textos que deram origem a esse documento. Depois que essas 45 sementes de futuro ficaram prontas, tivemos um comitê ad hoc, do qual eu participei, para avaliar, né, se estava dentro de estava bem escrito, né, se dava para ser usado para formular esse documento. Tiveram alguns ajustes e, após esses ajustes, esse documento que vocês estão vendo aí do lado direito do slide ficou pronto, com 45 sementes de futuro. Tá? Eu, na época, cheguei a analisar, se eu não me engano, esse comitê, cada um analisou 3. Mas depois que o documento ficou pronto, eu li o documento inteiro. Tá? E fiz a mesma análise em todos os documentos. Tá? Então, antes de continuar falando sobre o que eu encontrei no documento, é muito importante a gente reconhecer que é um desafio enorme a gente escrever uma semente de futuro de interesse para a segurança e defesa em uma página. Tá? Então, pensando em otimizar esse espaço, tá, é que eu vou sugerir para vocês boas práticas, listar para vocês alguns, não vou chamar de erros, tá, mas pontos que poderiam ser melhorados. Tá? E a partir daqueles textos que foram bem escritos, vamos dizer assim, identificar essas boas práticas. E por que isso é importante ainda hoje? Porque essa importância não terminou lá em 2021. Porque essa estrutura até hoje é utilizada pelos pesquisadores do Laboratório de Simulações e Cenários para escrever as sementes do projeto de Sementes de Futuro em Defesa, que inclusive saiu um livro recentemente, organizado pelo professor Bernardo. Tá? Então, isso que eu vou comentar com vocês é útil para isso, para aprimorar a escrita, tá? Aprimorar o processo de passar uma mensagem de interesse para a segurança e defesa em um espaço tão curto. Tá? Então, qual é a estrutura dessa semente de futuro em defesa? Essa estrutura estava no manual, que foi passado para o pessoal que escreveu
esse primeiro documento, esse protótipo 21. Então a gente teria um título, tá, que segundo as instruções do manual, poderia ser o mesmo da matéria, tá? Uma descrição, onde são resumidos os principais dados, as informações e conhecimentos sobre as sementes de futuro, uma classificação, onde os pesquisadores classificariam em tendência, incerteza e todas as outras classificações de sementes de futuro, que a gente vai falar mais tarde, distinguir pelo menos um impacto no Sistema Nacional de Defesa, possivelmente, preferencialmente, relacionado a algum objetivo nacional de defesa, todos estavam listados no manual também, a classificação desse impacto, se ele é alto, médio ou baixo, e, sempre que estiver disponível, um indicador, para que a gente pudesse monitorar essa semente de futuro e ver para qual lado ela estava indo. Só para ilustrar, isso daí é uma das páginas, uma das sementes. Tá? Então a gente tem aí lá em cima o título, em roxo a gente tem um parágrafo descritivo, em verde a gente tem a descrição, azul um parágrafo sobre o impacto, ali em rosa qual o objetivo nacional de defesa e se esse impacto é alto, médio ou baixo, e lá no final um indicador, tá? Um formato padrão de um texto de uma semente de futuro. Novamente, frisando a dificuldade de comunicar uma semente de futuro num espaço tão pequeno. Tá? Então vamos lá, começando pelo título. Analisando, segundo alguns critérios, que não vai dar tempo de eu aprofundar em todos os que eu usei aqui, quais foram os pontos de atenção que eu mais encontrei relacionado ao título? Tá? Então vamos lá, são sementes de futuro que têm um título que não comunica a semente de futuro. E normalmente ele costuma ocorrer justamente nos casos em que a matéria replica o título da fonte. Tá? Então aí algum exemplo. Tudo que está escrito aqui são exemplos, tá? Nada disso está escrito lá no documento. Tá? Então um exemplo. Análise das atualidades da defesa cibernética brasileira. Aqui não tem uma semente comunicada. Tá? Então, novamente, o espaço é pequeno. O ideal é que a semente seja comunicada de forma clara. Já no título. Tá? Outro ponto de atenção, falta de objetividade, né? Ambiguidade. E aí um exemplo. A Rússia, a crise de defesa europeia e o novo Pacto de Varsóvia. Do que a gente está tratando? A gente está tratando da Rússia, a gente está tratando da Europa, ou a gente está tratando de um possível novo Pacto de Varsóvia? Então, o ideal é que seja só uma comunicada. Algumas sementes de futuro, ainda no título que eu estou falando, não comunicam o tema e não a semente. Tá? Então, a importância da pesquisa espacial brasileira para o Brasil. É um tema, a gente sabe que é importante. Tá? Mas a semente, propriamente dita, não está comunicada. Acontece muito também, comunica semente de futuro distinta da descrita no texto. Então, aí um exemplo. Novo sistema de vigilância de fronteiras aéreas. Um novo sistema de vigilância de fronteiras aéreas é uma semente bem comunicada. Mas quando a gente vai ler o texto, na verdade, ele discute o 5G que o sistema usa para funcionar. E, por fim, dar recomendações ao invés de comunicar uma semente de futuro. Por exemplo, necessidade de investimento em inteligência artificial para a defesa nacional. Eu diria que a recomendação é um processo posterior à elaboração dos cenários. Não significa que a recomendação não seja importante, mas não é esse o momento de dar as recomendações. Né? Então, ainda no título, que boas práticas eu sugiro a partir daquilo que foi bem feito no documento. Tá? O título deve ser a própria semente, informar uma única semente de maneira objetiva e clara, tá? E se o mesmo assunto possibilitar mais de uma semente de futuro, redigir outra semente de futuro. E desenvolver apenas esta semente de futuro no parágrafo descritivo. Alguns exemplos. Tá? E esses exemplos estavam lá. Esses exemplos realmente estavam no documento. Por exemplo, Exército francês anuncia recrutamento adicional de 770 especialistas cibernéticos. Bem comunicado, direto e objetivo. Renegociação do Tratado de Itaipu. Um fato predeterminado, né? Pelo que eu me lembro, ia acontecer daqui a 3, 4 anos. Outro exemplo, Brasil e Artemis Accords, oportunidade para desenvolvimento. E desenvolvimento de forças ou agências para consolidar o domínio espacial. Então,
no título, essas recomendações. Passando para o parágrafo descritivo, tá? Quais foram os pontos de atenção no parágrafo descritivo? Se vocês quiserem, eu posso disponibilizar esse slide para vocês não precisarem anotar e para o pessoal usar talvez como uma referência na hora de redigir as sementes de futuro no laboratório. Tá? Mas continuando, parágrafo descritivo. Falta de contextualização da semente de futuro. Tá? Então a gente às vezes até tem uma semente de futuro bem comunicada, mas ela fica pouco contextualizada. Tá? O que é a contextualização? Dá para o leitor dizer para o leitor o que é aquela semente de futuro, porque nem sempre, ainda que o leitor seja uma autoridade e entenda bastante do assunto, outros não são. Tá? E não podem não estar por dentro daquele assunto e ter certa dificuldade ou não ter a profundidade necessária para entender a mensagem que o autor da matéria quis passar. Tá? Ausência de elementos que justifiquem a classificação da semente de futuro. Utilização de campos para outras finalidades. Essa segunda, ausência de elementos, eu vou deixar para o slide posterior, que vai ficar mais fácil de entender. Utilização de campos para outras finalidades. Por exemplo, defender a importância do tema. Falar dos possíveis impactos. Ou falar dos objetivos da semente de futuro. Quer comentar alguma coisa, Val? Você levantou para... Não? Tá. Eu achei que você ia comentar alguma coisa. Ou, como de vez em quando acontece, o título é uma coisa e a semente de futuro trata de outro assunto. Tá? Vamos dar um exemplo para ficar mais ilustrativo. Parágrafo descritivo. Isso é ilustrativo, isso não estava escrito lá, tá bom, pessoal? Uso de propaganda computacional com fins políticos. Então a gente tem aí uma semente de futuro bem comunicada já no título. A gente tem aí em amarelo uma contextualização, quer dizer, o que é a propaganda com fins políticos? É uma estratégia de manipulação de informação usada para influenciar o debate público, fragilizar instituições políticas e comprometer valores democráticos. É uma descrição muito sucinta, mas dado o espaço limitado que a gente tem, é suficiente para contextualizar quem está lendo do que é a propaganda computacional, do que você está tratando. Tá? As fontes destacam o aumento dessa prática nos últimos anos, identificando pelo menos 70 países que vêm realizando campanhas com fins políticos em meio cibernético. Essa parte verde tem a ver com essa segunda aqui, ó, ausência de elementos que justifiquem a classificação da semente de futuro. Essa parte verde é um indício que justifica o autor ter classificado como tendência de peso. Então, eu estou dizendo aqui que eu identifiquei um aumento dessas práticas nos últimos anos e que pelo menos 70 países vêm realizando campanhas com fins políticos. Isso é um indicativo de que do motivo que o autor está classificando como tendência de peso. Normalmente, essa justificativa falta. E, em alguns momentos, o autor justifica uma coisa e classifica como outra. Por exemplo, nós não sabemos de nada a respeito dessa semente e classifica como tendência. A gente não consegue classificar como tendência algo que a gente não sabe de nada. Algo que a gente não sabe de nada é uma incerteza. Em alguns momentos, autores classificam, aconteceram 2 vezes, algumas sementes como tendência e incerteza ao mesmo tempo. Mas isso eu vou deixar para depois. E essa parte aí em azul? Ao explorar percepções e lealdades populacionais, essas ações de baixo custo e difícil rastreamento tornam-se ferramentas estratégicas de interferência híbrida e desestabilização, desafiando modelos tradicionais de segurança e exigindo uma ampliação na abordagem da defesa cibernética. Tá? Usando o resto do espaço que faltou para justificar qual é o motivo de isso ser importante. Tá? Então, que sugestões eu daria a partir do que eu identifiquei das boas práticas no próprio documento? Tá? Resumo das principais informações. E essa primeira, resumo das principais informações, é a sugestão do próprio manual. Tá? E eu mantive. Resumo das principais informações sobre a semente de futuro. Considerar elementos ou fatores lastreados em literatura e entrevistas que possuam
ou pressupõe-se possuir alguma relação causal ou correlacional de longo prazo e impactam ou têm potencial para influenciar a segurança no Brasil. E aí, complementando, o que fazer nesse parágrafo descritivo? Contextualizar a semente de futuro. Do que se trata, a relação causal, que é aquela parte azul, entre segurança e defesa, e os motivos que justificam a classificação da semente de futuro. E eu deixei riscado por que a semente de futuro é importante. Eu vou voltar aqui quando eu estiver falando do impacto. Vamos continuar. Classificação da semente de futuro. O principal ponto de atenção nessa etapa é a classificação inadequada. E veja bem, eu não estou utilizando o termo classificação errada. Eu estou usando o termo classificação inadequada porque a classificação ela deve ser adequada ao motivo que o autor usou como justificativa no parágrafo anterior. Então, se o autor está me dizendo que é uma incerteza, ele tem que justificar no parágrafo anterior por que é uma incerteza. Quando eu digo classificação inadequada, é porque ou ele não justifica, ou ele justifica uma coisa e classifica como outra. Então, isso daqui é mais ou menos não, é uma análise do que o autor classificou e qual é a classificação mais adequada no protótipo 21, segundo a própria justificativa do autor. Então, na primeira linha, a gente está lendo que tendências de peso houveram 18, mas apenas 8 de fato eram classificadas, adequadamente classificadas como semente de futuro, segundo a argumentação do próprio autor. Né? Uma tinha mais características de incerteza crítica, 4 tinham características de fato portador de futuro, 3 de surpresa inevitável, e 2 não tinha como classificar de nenhum jeito, porque o autor não deu subsídio suficiente para isso. Tá? E como eu falei, em 2 momentos diferentes, algum autor classificou uma semente de futuro como tendência e incerteza ao mesmo tempo, tá? O que não é possível. Né? Então, e essa foi a parte mais profunda da minha análise, eu fiz esse quadrinho com alguns critérios que podem ser usados para orientar a classificação. Esse quadro ele não é exaustivo, tá? São casos e casos, mas de maneira geral, esse quadro auxilia no momento da classificação da semente de futuro em uma dessas categorias. Tá? Então, por exemplo, tendência e incerteza, não vou tratar de todas. Uma tendência é algo que a gente tem indícios de como ela pode se desdobrar no futuro e de quando ela pode se concretizar. E, muito importante, é um fenômeno que está em marcha no momento e fortemente consolidado. E uma incerteza crítica é justamente o contrário. A gente não sabe como ela pode se desdobrar, a gente não sabe quando ela pode se concretizar e ela é vislumbrável, porém completamente indefinida. Como eu falei, esse slide vai ficar disponível para vocês e vocês podem consultar isso, inclusive como material de referência no momento de elaborar as sementes. Tá? Aqui são outros elementos que ajudam a reforçar a classificação no momento da justificativa, que eu não vou aprofundar para não tomar muito tempo. Tá? Então aqui, novamente, eu volto ao exemplo, aquele mesmo exemplo que a gente leu. Só que aqui especificamente para tratar da tendência de peso. Quais foram os elementos que o autor me deu para justificar que essa classificação é uma tendência de peso? Aumento dessa prática nos últimos anos, pelo menos 70 países usando, ferramentas estratégicas de interferência híbrida exigindo uma ampliação na abordagem de defesa cibernética. Segundo a minha interpretação, o fato de que houve um aumento na prática dos últimos anos, em pelo menos 70 países, não me diz que é uma tendência de peso. É algo novo. Na minha interpretação, é um fato portador de futuro, porque não está fortemente consolidado no passado. Não é algo que está em marcha há muito tempo, não é algo que tem uma série histórica. Ou, pelo menos, o autor não me deu indícios suficientes para eu acreditar que é uma tendência. E aí, passando para o impacto. Quais são, dentro do campo de impacto, os pontos de atenção? Utilização do campo para outros fins, foi o que mais aconteceu. Né?
como extensão do parágrafo descritivo para dar sugestões ou para descrever outras segundas sementes. Tá? Outros pontos de atenção: falta de clareza sobre o impacto, né, informação vaga ou subjetiva, ausência de explicação sobre a relação de causa e efeito, ausência de elementos que justifiquem a classificação do impacto, como alto, média ou baixa, ou a desconexão entre o impacto e a semente de futuro comunicada. Tá? Deixa eu ver se tem um exemplo. Eu coloquei um exemplo. Mas vamos falar primeiro do que eu sugiro. Né? Essa primeira orientação estava no manual e eu mantive. Distinguir ao menos um dos aspectos abordados no Sistema Nacional de Defesa, por exemplo, o Objetivo Nacional de Defesa 7 ou psicossocial. Discorrer estimando reais ou potenciais impactos daquela semente de futuro nesse objetivo. E, além disso, o campo deve apontar de maneira clara e objetiva qual o impacto em defesa, informar a relação de causa e efeito e fornecer elementos que justifiquem a classificação do impacto. E aí, por que lá atrás eu risquei no parágrafo descritivo a necessidade de dizer por que a semente de futuro é importante? Porque se o impacto estiver bem escrito, a importância fica implícita. Eu não estou dizendo que falar sobre a importância não é importante. O que eu estou dizendo é que a gente tem que economizar espaço. Então, caso haja espaço, não vejo por que não escrever sobre a importância. Mas para a gente otimizar a utilização do espaço, um campo de impacto bem descrito, a importância fica implícita. E aqui o exemplo. Impacto. Da mesma última que é ilustrativa, não está escrito não está no protótipo 21. A semente de futuro impacta diretamente o aspecto psicossocial. A manipulação do debate público por meio de propaganda cibernética proporciona erosão da confiança nas instituições e a desestabilização política sem necessidade de confrontos diretos. A relação de causa e efeito. Sua crescente sofisticação e baixo custo permitem que atores estatais e não estatais influenciem sociedades adversárias. Outra relação de causa e efeito. A dificuldade de atribuição e contenção dessas campanhas agrava sua periculosidade, o potencial de comprometer a soberania do Estado a partir da criação de instabilidades que degradam a coesão da sociedade e da nação de dentro para fora sugere alto impacto dessa semente de futuro. Então a gente tem aí uma justificativa do porquê o autor entende que essa semente de futuro é de alto impacto, exigindo medidas robustas para a mitigação e fortalecimento da resiliência contra campanhas cibernéticas. Tá? Então, para finalizar, eu acho que isso é bastante informação já, né? Eu vou deixar novamente disponível esse slide, caso vocês queiram consultar depois. Se eu pudesse resumir tudo isso que eu falei, eu priorizaria a objetividade e a coesão entre os campos. Porque se vocês puderem perceber, apesar de serem campos diferentes, com instruções diferentes, eles funcionam em harmonia. Um precisa conversar com o outro. Tá, então é isso, pessoal. Eu agradeço a atenção de vocês. Espero que essa apresentação ajude a melhorar a qualidade das sementes de futuro, que o Laboratório de Sementes de Futuro, simulações de cenários, continua fazendo desde o protótipo 21 até hoje. E aí eu deixo o QR Code novamente daquela lista de livros, caso vocês queiram entrar. Muito obrigado. E estou aberto a perguntas. Muito obrigado, Vinícius. Enquanto a gente aguarda ali a preparação da próxima apresentação, eu queria dar algumas falas de contexto para vocês. Queria apresentar aqui para vocês o Coronel Nogueira, da Unifa. A Unifa faz parte do nosso Procad de Defesa, que congrega várias instituições de ensino superior, inclusive a USP, Ribeirão Preto, a Católica de Rondônia, também empresas como a Amazul, a Brainstorm Consultoria, a Receita Federal do Brasil, a Inteligência da Petrobras e outras instituições. E provocada também, né, por essa busca por entender o futuro de maneira complexa, nós temos aqui a Unifa criou um laboratório de simulações de cenários.
E a ECM aqui está criando uma coisa bem parecida, não sei se vai ter esse nome. E assim, temos muita alegria de termos o Coronel Nogueira aqui e termos interfaces, né, da nossa pesquisa com a pesquisa deles. Por exemplo, nós temos um grupo de segurança espacial, cujo pesquisador sênior eu fui buscar lá na Unifa, né, o Coronel Batista. Então, é com muita alegria que a gente tem esse tipo de iniciativa. E qual é o objetivo desse publicação Semente de Futuro de Defesa? E por que ela é tão curta? Por que uma página? Por que essa insistência em botar as coisas numa página? O nosso público-alvo, assim, eu diria, prioritário, são os altos decisores em defesa no Brasil. Pessoas que, por suas ocupações, pelos seus modelos mentais, lerão a primeira página. Se a gente pensar que o Brasil tem grandes pesquisadores, grandes cientistas, gente que pode pensar a defesa de maneira muito inteligente, mas se você chamar essas pessoas para se apresentarem, elas farão grandes relatórios super profundos. Mas os decisores nossos, eles vão ler a primeira página. Então a nossa insistência é: coloque tudo o que você puder nesta primeira página. A partir dessa primeira página, nós podemos ter um link, talvez para um relatório maravilhoso, talvez para aprofundamentos. Sim, falamos dos altos decisores de defesa, mas como temos visto aqui, o que nós trazemos aqui tem impacto dual. Inclusive, o nosso projeto do Procad de Defesa, as últimas palavras dele são impacto dual. Ou seja, o que nós estamos trazendo aqui pode ser muito interessante para grandes organizações brasileiras e, às vezes, para a sua microempresa. E também consideramos que você, decisor da sua microempresa, vai ler a primeira página primeiro. Tá? Então, essa é a nossa lógica.